Essa é uma guerra que nós temos que fazer. Uma guerra do bem contra o mal. É isso que o Lula acaba de convocar durante evento em São Paulo. Você verá isso e muito mais aqui no seu Vista Pátria Notícias, principais notícias do dia, o que está acontecendo aí no Brasil e no mundo. O Lula convoca a guerra do bem contra o mal, Bolsonaro faz o apelo, vamos exibir aqui, né, o apelo do Bolsonaro ao Tribunal Superior Eleitoral. Ele, ontem, na saída de uns exames de rotina em São Paulo, e também teve Bolsonaro no Morumbi, né? Vamos ver as reações, contras e a favor. Flávio Dino participa de encontros de ministros da Justiça na Argentina. Dino também ontem procurou Arthur Lira para tranquilizar. Vamos trazer esses bastidores aí muito interessantes, tem a ver com Lira, até o Columbre entra no meio dessa jogada aí. E o Brasil está dando um jeitinho durante o evento do BRICS lá na África do Sul para ser o avalista de 35 bilhões de reais, né, 7 bilhões de dólares para empréstimo à Argentina. O Lula realmente quer salvar a Argentina. E ele também mandou trocar o avião presidencial, teve Randolfo Rodrigues virando chacota nas redes sociais, ministro do Lula, ministro de Relações Internacionais, Mauro Vieira, e a sua interessante relação com o ministro russo das Relações Exteriores, Lavrov, e teve também um ataque russo à capital de Kiev, capital da Ucrânia. Tudo isso agora no seu boletim VPN. Pessoal, faço apelo para vocês aí. Você que é novo aqui no canal, assiste os vídeos, assiste as nossas notícias e ainda não se inscreveu, peço que se inscreva no canal aí e peça para mais um amigo se inscrever também, se você quer fortalecer o jornalismo com viés de direita aqui na internet. Afinal, esse vídeo tem muito a ver com a fala do Lula, né? A fala do Lula tem muito a ver com esse apelo que eu faço a vocês. Estão tentando nos destruir de todas as formas. E você, somando aqui com a gente no YouTube, se inscrevendo, ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. E peço também para você já deixar o gostei, né, e compartilhar esse vídeo em todos os grupos. Vamos lá. Vejamos aí a fala do Lula. A coisa fantástica da internet é que ela permitiu que o ser humano não só ouvisse as notícias, ela permite que a pessoa interaja, que a pessoa responda aquilo que ela vê. E a gente pode fazer isso por bem ou por mal. Por enquanto, o mal está ganhando. Essa é uma guerra que nós temos que fazer. A famosa guerra entre o bem e o mal. Não precisa ser a guerra entre a esquerda e a direita, não. A guerra entre as pessoas de bem e as pessoas do mal. Quem gosta de democracia e quem não gosta. Quem pensa no futuro desse país e quem não pensa no futuro desse país. Fazer parte disso é muito emocionante. O Lula, ele convoca uma guerra do bem contra o mal. Segundo ele, não seria uma guerra de esquerda e direita, mas uma guerra daqueles que gostam da democracia e querem preservar o Brasil. O Lula, então, deveria ser considerado o lado mal dessa guerra? Deixa aqui embaixo nos comentários. Porque o Lula deixou muito claro que ele não se preocupa em nada com democracia a partir do momento em que ele aparelha o Estado indicando o seu advogado Zanin para o Supremo Tribunal Federal e também quando ele recebe com todas as pompas de chefe de Estado um ditador sanguinário como Nicolás Maduro. E não é qualquer ditador, é um ditador que está no nosso próprio continente e atrapalhando o Brasil através da sua desestabilização da região do norte do país, com uma migração desenfreada, e ele não se preocupa nem um pouco com as prisões, os homicídios feitos, cometidos pelo esse regime. Além de falar, né, do cartel dos sóis, do qual Maduro aí é considerado chefe, e um cartel de tráfico internacional de cocaína, né, que movimentaria 25% da exportação de cocaína do mundo. Então Lula não está nem um pouco preocupado com a democracia. Então nesta guerra, deveríamos ser considerados o lado do bem e o Lula do mal? Deixa aqui embaixo, já que ele quer fazer essa dicotomia, né, e usar isso como base para a regulação das redes sociais, a dicotomia está vindo por parte do Lula. Vindo por parte daquele que dizia que iria pacificar o país. Agora ele chama para uma guerra. Bem, guerra não tem nada a ver com pacificação. E, além disso, né, o Lula disse que aqueles que pensam no futuro do Brasil. Se ele pensasse realmente no futuro do Brasil, ele não estava tentando, né, emprestar dinheiro à torto e direito para países sul-americanos, como 35 bilhões de reais para a Argentina, ser avalista de um país que está quebrado e, obviamente, não vai conseguir arcar
com o seu pagamento. E o BNDES, dinheiro do pagador de imposto, é que vai cobrir o rombo dos argentinos, que escolheram um governo socialista, um governo que destruiu a sua própria economia. Então o Lula também não pensa no futuro do Brasil. Então está muito claro quem é ao lado do bem e quem é ao lado do mal, já que o Lula quer agir com essa dicotomia. E Bolsonaro faz apelo durante a entrevista, né? Ele fala sobre a sua possível inelegibilidade e também comenta sobre outros assuntos. Vamos dar uma olhada no que falou Bolsonaro ontem em São Paulo? Da recepção ao Maduro. Olha, comigo eu não entrava aqui, apesar de ter uma portaria negando a presença dele e mais algumas de seus liderados, né? Mesmo sem portaria eu não viria para cá. Quando se fala em direitos humanos, me acuso muito de ser uma pessoa que não dá bola para direitos humanos, mas você pode ver, ainda recebemos em média 600 venezuelanos por dia fugindo a pé, via Pacaraima, né? E depois para Boa Vista, espalhando para todo o Brasil. E são pessoas que fogem da fome, da miséria, da violência. Então, um presidente da República, né? Ou o ditador, como é o Maduro, tratando o seu povo dessa maneira, jamais comigo aqui no Brasil ele seria recebido. Jamais. Muito menos seria recebido da forma como foi, como se fosse um grande popstar. Agora, o que aconteceu de verdade? O Lula trouxe o Maduro 2 dias antes para cá e preparou o circo. Só que os outros 9 chefes de Estado perceberam isso e tiveram uma reprimenda do Lecalipou do Uruguai, se bem que ele é de centro-direita, né? Mas teve uma reprimenda também do presidente do Chile, o Boric, que é de esquerda radical, né? E, obviamente, o Lula foi mal quando foi para os Estados Unidos, foi mal quando teve na China, péssimo quando teve no G20 agora no Japão, e dentro da sua própria casa foi muito mal na condução de uma conversa, um diálogo para esse chefe de Estado aqui. Ele só não recebeu uma reprimenda do Marito do Paraguai, entendo eu, né? Não falo pelo Marito, porque o Marito acabou o mandato dele e ele vai passar o comando do seu país nas próximas semanas. O senhor falou agora há pouco que o senhor atualmente pretende voltar? Olha, rapaz, o que acontece? O que é política? Está no sangue da gente, você entra, você está no sangue da gente. Não é fácil você ser presidente da República, governador, prefeito, chefe de executivo. Eu não gostaria que minhas portas não fossem fechadas para o futuro na política. Eu estou aposentado atualmente pela Câmara dos Deputados, tenho um salário no Partido Liberal também, mas gostaria, se pudesse colaborar no futuro com o mandato de senador ou com o futuro candidato a presidente da República, gostaria. Agora, eu gostaria também que as portas não fossem fechadas para mim, porque eu vejo que as portas se fecham para opositores, por exemplo, na Nicarágua. Na Nicarágua, meia dúzia de opositores ao atual presidente lá estão presos. Então ele concorre sem candidato. Na Venezuela, por exemplo, do Maduro, ou está preso ou está morto. Então não tem oposição. E espero que o Brasil não siga nessa linha. Deixe o povo decidir o futuro de cada um de nós. Eu, como ex-presidente, eu entendo que eu posso colaborar com o meu país ainda, como na política. Agora, se me tornar inelegível, logicamente me afastam do jogo democrático. Agora, qual a acusação contra mim de corrupção? Eu peguei as estatais sem lucro, entreguei com lucro de 200 bilhões por ano. Você pega o Porto de Santos, que era sempre moeda de troca na política, era deficitário em 500 milhões por ano e entreguei com um saldo de 500 milhões por ano. As estatais, só para corrigir, 200 bilhões, não milhões. Você pega Itaipu Binacional, era conhecida como uma empresa geradora de energia. No meu governo, fizemos a segunda ponte com o Paraguai. Uma ponte com 500 metros de vão. Alongamos em 600 metros a pista de Foz do Iguaçu. Você já pode estar em condições de receber aviões de qualquer tamanho. Isso é divisa para nós. O pessoal se hospeda na rede hoteleira de lá. Fizemos o asfaltamento da Transboiadeira com recurso Itaipu Binacional. Atendemos quase 60 municípios com pequenas obras com Itaipu Binacional. E reduzimos drasticamente, quase 40%, a tarifa do ano passado. E posso falar os Correios, entregamos os Correios com 5 bilhões em caixa. Pegamos os Correios, o Temer também pegou, né? O Temer fez um bom trabalho, me entendeu, ao longo desses 2 anos dele. Mas, por exemplo, você pega um carteiro na rua agora, fala, posso ver teu contra-cheque? O mais humilde tem um desconto de R$500 por mês extra para o seu fundo de pensão, que acaba em 2030, para tapar a roubalheira que a esquerda fez no passado nesse fundo de pensões. A mesma coisa na Petrobras.
Então nós ajudamos em muito o Brasil trabalhando com honestidade. Agora, a questão política, né? Tivemos alguns erros, tivemos. Hoje, por exemplo, eu teria ministros mais políticos do que técnicos, os ministros palacianos, no caso. Tá? O resto, praticamente, manteria quase todos. Então seria, dessa forma, a maneira de a gente fazer política. Eu peço a Deus, né, que ilumine o pessoal do TSE e não torne elegível um inocente. Tá aí, o presidente Jair Bolsonaro, né, indo ao encontro do que eu falei ontem lá na minha live no Instagram. Se você não me segue no Instagram, é Alan, com 2 L's e Frutuoso, Frutuozo, com Z, tá? Me siga lá. Ontem eu fiz uma live e falei justamente sobre isso. Talvez Bolsonaro não queira esse cargo de presidente novamente, né? Ele quer muito mais fazer uma construção, e essa construção está sendo feita dentro do partido, né, do PL, para poder fortalecer a sua base, prefeituras, né, fazer uma bancada maior ainda em 2026. Agora eu fiz alguns questionamentos nessa live, me siga lá no Instagram, justamente por isso, né? Se estão caçando bancada para caçar um partido, isso pode acontecer também. Mas é o apelo dele, talvez ele queira, né, ser uma liderança como foi o Collor no Senado, né? É o que indica e o próprio presidente deixa transparecer nessa entrevista. E o Bolsonaro ontem também esteve no Morumbi, né? Ele que dormiu no Palácio lá dos Bandeirantes, a convite do governador Tarcísio, ele também participou, ele foi até o Morumbi e foi aclamado na sua chegada. Também teve reações contrárias, aí eu acho interessante a ênfase que a mídia deu para as reações contrárias a Bolsonaro. Porque se você for observar, essa reação contrária, ela é muito ínfima comparada com a reação que eu acabei de mostrar para vocês. Você vê aqui que uma pessoa está gritando loucamente ali contra o Bolsonaro, tem um ou outro contra, mas dá para ver nitidamente que a reação contrária foi menor. Dê uma olhada. Bolsonaro, filho da puta! Pega esse puto aí! Filho da puta! Mas a manchete que fizeram hoje é que Bolsonaro foi vaiado no Morumbi. Tirem aí suas próprias conclusões, né? E o Flávio Dino embarcou para a Argentina para participar de um encontro de ministros da Justiça. E dê uma olhada nessa foto. Ele foi flagrado na classe executiva da Gol, aí, embarcando para a Argentina, esse voo noturno para a Argentina, que é horrível, né? Mas tá lá, foi para Buenos Aires, ele vai participar da 57ª reunião de ministros da Justiça do Mercosul e de Estados associados, né? O encontro será realizado na Casa Pátria Grande, presidente Néstor Kirchner, e tem início às 10 horas, dá uma olhada na foto aí. A Casa Pátria Grande, isso te lembra alguma coisa? Bem, eu acho que o Dino tá no lugar certo. Agora é interessante observar o que eles estão buscando nisso aí. E vai lembrar que existem pessoas que estão exiladas, como Oswaldo Eustáquio, que está exilado no Paraguai, que faz parte do Mercosul. Dê uma olhada. O acordo, eles estão propondo um acordo que tem como objetivo determinar jurisdição internacionalmente competente, lei aplicável e cooperação jurídica internacional em matéria de matrimônio, relações pessoais,
patrimoniais entre cônjuges, divórcio, separação conjugal, bem como relações pessoais, patrimoniais e dissoluções de uniões estáveis. A 57ª reunião tem cooperação do ministro da Justiça e Direitos Humanos, né, Martim Soria, no exercício da presidência pro tempore, e também eles visam aí fazer a integração, haverá uma transferência simbólica da presidência e a integração de jurisdições internacionais. Só um ponto para ficar atento aí, tá? E o Flávio Dino, ontem, antes dele viajar, né, dele fazer essa viagem, ele está lá na classe executiva da Gol, na Premium Economy, né? Ele procurou Arthur Lira para dar algumas explicações. E dentro dessas explicações para o Arthur Lira, ele disse, olha, não tem nada a ver, tá? Esses mandatos tinham sido expedidos no dia 15, foi cumprido agora porque os alvos do mandado viajaram do dia 16 ao dia 28, então não tinha como pegá-los naquele momento, não tem nada a ver com você, tá, Lira? Só que o Lira, ele falou para interlocutores que ele está muito desconfiado. Eu não acho que ele está só desconfiado, né? Ele está pegando leve, porque não foi só a operação policial, mas também a questão da abertura do julgamento para torná-lo réu, de um recurso, né, na época que ele era líder do PP, em 2012, e teria tido aí algum pagamento de propina para ele fazer o apoio de um presidente de uma autarquia na época. Isso aí que ele colocou, a preocupação dele, que ele consideraria uma declaração de guerra, que para mim eu acho que ele já viu que isso é uma declaração de guerra, apesar do afago do governo, por interesses, né, interesses ali em algumas matérias, é porque ele não quer que destruam a honra dele. O Lira, ele está vendo que isso aí pode se tornar, né, uma exposição midiática para destruir a honra dele. Como ontem a CNN tentou fazer lá com a Daniela Lima, que é praticamente uma assessoria de imprensa do Luiz Inácio Lula da Silva. E ele acataria isso como uma declaração de guerra. A questão é, a guerra está declarada, né? Apesar de tentarem amenizar essa situação nos bastidores, está declarada, e eu quero ver o seguinte, quais serão os próximos passos do Arthur Lira? Inclusive, né, a questão daquela votação da MP, se fala da interlocução de governo e tudo mais, tem a pressão, né, do Lira ter mais participação nos ministérios. Hoje em dia o Lira só tem participação no ministério do Juscelino Filho, Ministério das Comunicações, só que ele divide essas nomeações dos cargos do segundo escalão com o Alcolumbre. E aí que tá, se o governo mexer agora para atender o Lira, o Alcolumbre vai ficar chateado. Sendo que ontem à noite o Alcolumbre estava num jantar na casa do Rodrigo Pacheco e com o Gilmar Mendes. Todos eles estavam nesse jantar. E o Lula ligou para o Alcolumbre. E o Alcolumbre, não, fica tranquilo que a gente vai acelerar aqui a votação do Zanin na Comissão de Constituição e Justiça. Lembramos aqui como foi no caso do Bolsonaro, né, e o Mendonça. Justamente porque o Bolsonaro tinha entraves lá no Amapá, o Bolsonaro queria o Amapá e chegou até a cogitar Damares para ser candidata na época. Isso gerou incômodos lá na família Alcolumbre e a retaliação veio através da Comissão de Constituição e Justiça. Agora, né, ele disse que vai acelerar, mas, olha, eu vou votar, mas lembre-se, não mexam nos meus ministérios. E aí o Lula também está na mão do Alcolumbre e o Alcolumbre demonstra força também com o Supremo Tribunal Federal, a partir do momento que ele está ali sempre jantando, está sempre participando junto com ministros do STF. Isso é uma forma de mandar recado. Eu estou com eles também. Não venha tentar o que você está tentando com o Lira para cima de mim. E o Flávio Dino também, né, foi dar explicações ao Lira porque não convidou ele para uma agenda que teve em Alagoas, né? Então você vê claramente a falta de prestígio do Lira diante do governo e isso que está gerando muita insatisfação. Então esses são os bastidores de Brasília. E aí, valeu o seu like aqui no vídeo? Deixe o seu gostei. O Brasil vai ser avalista de 35 bi, né, no empréstimo aí que eles estão tentando no Banco do BRICS. Eu trouxe a notícia aqui para vocês que o Lula recebeu uma negativa do Banco do BRICS porque a Argentina não faz parte. A Argentina não faz parte do BRICS e ela não pode receber o crédito para o que eles querem fazer. Então, o Lula está nesse momento, o Lula não, né? O Lula vai participar, mas por enquanto aí o ministro de Relações Exteriores está lá na reunião do BRICS, na África do Sul, na cidade do Cabo, para poder ser avalista
para o Brasil avalizar um empréstimo de 7 bilhões de dólares, na casa aí convertendo 35 bilhões de reais, do qual, se a Argentina não pagar o banco do BRICS, o Brasil paga com o Tesouro Nacional, com as nossas reservas de dólares. Estão entendendo o nível de como o Lula está preocupado com o futuro do Brasil? Coisíssima nenhuma, é a tal da pátria grande, né? E isso aí está sendo articulado nesse exato momento. Então o BNDES seria o avalista aí dessa operação. E o Lula está a fim de gastar também, né, com o avião. Ele não está satisfeito com o avião de 2005 e ele agora quer um avião muito maior, o Airbus A330 da FAB, que foi colocado ano passado em utilização para uso militar. Mas aí o Lula falou, não, gostei. Na viagem da China, para a China, ele viajou nesse avião grandão, e aí ele gostou e falou, não, reforma o avião, eu quero para mim. E obviamente que a aeronáutica prontamente já está preparando aí o avião para Luiz Inácio Lula da Silva, um avião maior, mais confortável, né, e vai lá. O que seria para uso do Brasil vai ser uso do presidente da República. Esse é o presidente que está preocupado com o futuro do Brasil. E o Randolfo Rodrigues virou chacota ontem na internet. Ele foi fazer pose para a foto da vacina e aí o pessoal ficou na dúvida. Vejam aí, ele tomou a vacina em qual braço, afinal? Alguns questionaram se seria só uma propaganda. Ninguém entendeu nada, mas ficou aí, reverberando nas redes sociais, a foto do Randolfo Rodrigues. Aposte aí embaixo, comente aí embaixo, em qual lado Randolfo Rodrigues tomou a vacina. Deixa aqui nos comentários. E o ministro Mauro Vieira afirmou que estava com saudades de Lavrov, né, o ministro chanceler russo. E vejam só a carinha dele para o chanceler. Realmente ele estava com muita saudade. Os dois se reuniram, né, lá no BRICS e ele está ali fazendo articulações com o russo, né, justamente para poder fazer a unificação da moeda dos BRICS. E a intenção é justamente a desdolarização, né, e criar uma câmara de compensação comum para os integrantes do BRICS. Eles querem colocar o yuan chinês aí para ser essa moeda de transações comerciais entre esses países. Isso tem chance de dar certo? Economistas dizem que isso seria uma tragédia, mas está sendo construído de maneira muito ativa, né, pelo Lula e pelo Xi Jinping. Eles têm essa intenção, sim, e o próprio Vladimir Putin, que diante de todas as sanções internacionais precisa viabilizar o seu comércio internacional, e isso seria ótimo para ele. E o ministro Mauro Vieira, com essa carinha, estava cheio de saudade aí do Lavrov. Na última vez que eles estiveram juntos aqui no Brasil, né, ele levou o outro para passear, o ministro Mauro Vieira levou o Lavrov para dar uma aula na escola do Itamaraty. Tudo muito lindo, o amor é lindo. E a Rússia bombardeou essa noite a Ucrânia com drones e também com mísseis, né? E parece que a Ucrânia conseguiu abater grande parte, coisa que na semana passada, retrasada, eu não lembro, a Rússia fez um bombardeio muito bem sofisticado e conseguiu, né, furar a defesa aérea da Ucrânia, mas ontem não, abateram 15 mísseis de cruzeiro e 21 drones, né, foram destruídos pela defesa aérea da Ucrânia. De acordo com o comandante de administração militar, o Sergei Popko, a Rússia utilizou mísseis do tipo X-101/555 e drones explosivos Shahed. O terror sobre Kiev, contra-ataque aéreo continua. Nos últimos 6 dias, executaram 6 ataques aéreos contra a capital ucraniana, né? Uma forma de saturação ali da capital ucraniana. A Rússia está muito longe, né, da capital da Ucrânia, e esses bombardeios aí tem que ter algum sentido. Ainda não está claro, pelo menos para mim, cada um tem hoje essa guerra, cada um tem uma opinião, cada um tem uma visão, uma narrativa, mas ainda não está claro, né, essa intensificação do bombardeio à capital, né, Kiev. O que seria que os russos estariam querendo com isso aí? Por enquanto, a coisa continua mais tranquila lá no fronte de batalha, mais ao leste, na Ucrânia. E aqui foram as notícias do dia no seu Vista Pátria Notícias. Espero que você deixe seu like aí, compartilhe, né, e se inscreva também nas minhas redes sociais, nas redes sociais do Vista Pátria. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.